Bom, pessoal, então continuando a nossa apostila volume 3 aqui, vamos trabalhar agora na página 27, né? Lembrando que a gente fez até a página 25. Aqui na 26 tem uma atividade que é um desafio teatral, só que nós não vamos fazer, nós vamos pular. Nós vamos fazer em outro momento, tá? Então vamos lá, atividade 6. Como a gente falou anteriormente, né, a nossa língua portuguesa, que na verdade está se tornando cada vez mais brasileira, né? Se tornando cada vez mais diferente da língua de Portugal, ela recebe influência de muitas outras línguas, e foi assim ao longo de toda a história, principalmente no começo com as línguas indígenas, africanas, e mais recentemente com o inglês, né? E ao longo da história, muitas outras línguas contribuíram para a formação do nosso idioma. Então, aqui nesse caça-palavras, tem 12 palavras, né, escondidas. Uma já está aí localizada, que é a palavra amendoim, né, tem origem árabe. Então são três de origem africana, três de origem indígena, duas de origem árabe, duas de origem francesa e duas de origem grega. Então, para a gente tentar resolver aí, nesse quadro, né, a gente localiza aqui no caça-palavras e preenche o quadro. Palavra, né, que a gente achou e a origem que ela tem. Relativo à cidade do Rio de Janeiro, ou seja, quem nasce ou quem vive no Rio de Janeiro. Carioca, né? Então essa palavra tem origem. Qual a origem dessa palavra? É origem indígena, então a gente já coloca aí, né? A palavra amendoim aqui ele já achou, né? Já tem aqui na última linha. Então vamos fazer isso com as outras 10 palavras, né? Vamos ver se a gente consegue localizar todas aí. Página 28, né? Atividade 7, nos labirintos das fake news. Então eu tenho o texto 4 aqui, né? Uma notícia de jornal, né? O jornal acontece aqui, né? A manchete diz assim: adolescentes são resgatados de uma caverna na região de Manaus. E aí vai dizer, né, o que aconteceu com eles, vai ouvir a palavra desses adolescentes, a entrevista com eles, né? E aí tem as questões aqui. Após a leitura do texto, responda as seguintes questões: como seria possível identificar se a notícia é verdadeira ou não? Ou seja, como que a gente poderia saber se essa notícia é verdadeira? Como que a gente poderia verificar isso? Né? Através do quê? De que mecanismo que a gente poderia descobrir se essa notícia é falsa ou verdadeira? Verifique no texto pistas que podem indicar tratar-se de uma notícia falsa. É apresentada a fala de um especialista em espeleologia. Sem consultar um dicionário, seria possível identificar o significado desse termo? Levante hipóteses. Então imagine que você está lendo ali, aí aparece a palavra espeleologia, né? Sem procurar no dicionário, só pelo contexto, você saberia dizer do que se trata essa palavra? D. A palavra espelunca tem a mesma origem da palavra espeleologia? Acho que não, né? Faça uma pesquisa e anote no quadro o significado das duas. Então, para escrever aí nesse quadro aí, né? Questão E. Na notícia ocorre o que chamamos de intertextualidade, ou seja, uma citação direta a outro texto. Identifique onde isso ocorre. Então ele faz uma citação aí, um dos entrevistados lá, um dos jovens, a um outro texto, né? A um outro momento que nós até já vimos nessa apostila, né? Que momento é esse? Vamos ver aqui, ó. Né? Da próxima vez leva um novelo de lã vermelho, como o que aquele herói grego usou para sair da caverna do Minotauro, né? Então ele se refere a outro texto, é uma intertextualidade, né? É esse trecho aí. Que texto é esse, né? F. Os envolvidos no incidente na caverna têm seus nomes citados na notícia. Menos MRA. Por que aconteceu isso no texto? Ou seja, por que o nome dessa pessoa está com as iniciais, né? Não está com o nome inteiro. No texto há exemplos do uso do discurso direto. Cite alguns deles. O que é um discurso direto? É quando a gente reproduz a fala igualzinha do personagem, que o personagem disse.
pode ser pode ser usadas as aspas ou travessão. Então, fulano disse, né? Ou, abre aspas, quero sair daqui. Ou então travessão, né? Então esse é o discurso direto, é a fala reproduzida idêntica, igualzinho ao que ele disse, né? No texto, cite alguns deles, na G, né? Já foi. H, cite um exemplo do discurso indireto. Indireto é assim, que fulano falou que queria sair dali. Então é uma fala dele, mas que não é exatamente como ele disse. Eu estou reproduzindo a fala dele pela voz do narrador, não pela voz dele, né? Aí é a fala indireta, é o discurso indireto dele. Tem um exemplo desse tipo de discurso indireto no texto? Vamos ver aí, vamos selecionar, né? Como a oração a seguir ficaria no discurso indireto? Então é para a gente passar essa fala do personagem aí para o discurso indireto, né? Olha, a gente viu que tinha um buraco no teto, ficamos por ali na esperança de que ouvissem nosso chamado, alega Ricardo. É a fala do Ricardo, né? O discurso direto. Como ficaria essa frase no discurso indireto? Uma das formas de evitar a propagação de fake news é checar as informações disponibilizadas no texto. Verifique se a afirmação feita no parágrafo a seguir é verdadeira. O sistema de cavernas chamado de Landu, que significa aranha em tupi, foi descoberto há pouco tempo e fica na região próxima à caverna de Botuverá, a pouco mais de 100 quilômetros de Manaus. Então, como que nós vamos descobrir se essa afirmação é verdadeira? Primeiro a gente tem que saber se Landu significa isso mesmo, se essa caverna de Botuverá realmente fica próxima a Manaus, né? Tudo isso a gente tem que verificar para descobrir se essa notícia é verdadeira ou não. Então, quando a gente lê uma notícia, tem uma série de detalhes que podem fazer com que a gente descubra se essa notícia é falsa ou verdadeira. Uma série de checagem de informações, né? Página 30 aqui no finalzinho, texto 5. É outro texto de jornal, né? Mesmo jornal aí, né? O jornal acontece aqui. O título é Fake Dói, né? Você já compartilhou alguma mensagem por aplicativo ou em redes sociais antes de checar a veracidade das informações? Então, pelo que a gente está vendo aí, esse texto vai falar de fake news, né? Então, quando a gente recebe uma notícia no WhatsApp ou no Facebook, vê lá uma publicação, logo a gente vai passando para frente sem nem muitas vezes verificar se aquilo é verdadeiro ou não, né? Eu acho que muita gente já fez isso, já deve ter conhecido alguém que fez, e é muito grave porque há pessoas, né, que simplesmente acreditam no que está sendo falado ali, ou está sendo escrito, sem verificar se aquilo é verdade, né? E aí muitas coisas acabam acontecendo em função dessas fake news, né? Pessoas acabam até sendo difamadas online, eleições acabam sendo decididas muitas vezes com base nessas notícias falsas, né? Então esse texto diz isso, né? Muitas vezes a gente lê o material sem ler aquele material e nem lê o texto, vê só a manchete, vê só as imagens. Muitas vezes a notícia não tem nada a ver com a imagem que está ali, não é? Olha lá nesse parágrafo aqui, ó. Terceiro parágrafo da página 31. Uma dica muito importante é ficar atento quanto ao conteúdo da notícia que você está lendo. Ele pode ter sido fabricado, ou seja, 100% falso, e tem o claro objetivo de enganar o leitor. Pode também ter sido manipulado, quando imagens ou notícias são alteradas para passar mensagem diferente do original, né? Então, gente, esse texto aí fala sobre isso, né? Vamos então responder essas questões aí, né? Na página 32. Como você definiria fake news? Né? O que seriam então as fake news? 2. Faça um breve resumo dos cuidados que devemos ter ao compartilhar as notícias. Como são definidos os conteúdos elencados no quadro a seguir? Então ele dá aqui as palavras que como que é um conteúdo fabricado, qual é a definição, né? Ele diz aqui, nós já falamos assim rapidamente.
um conteúdo manipulado, um conteúdo impostor, um conteúdo enganoso, né? Todas essas definições estão no texto. Questão 4. O texto apresenta um exemplo de um fato ocorrido em 2014 no Guarujá, estado de São Paulo. Faça uma pesquisa sobre esse fato e escreva quais foram os desdobramentos. Então foi uma moça que foi acusada, né, lá em 2014 no Guarujá, de fazer magia negra, né, com crianças e tudo mais. E ela foi assassinada pelos moradores, pelos vizinhos lá, com base numa fake news, né? E na verdade não era bem isso, não era isso que ela fazia, né? Era uma notícia falsa. Só que aí ela foi agredida e acabou falecendo, né? Tudo em função dessas fake news que foram divulgadas a respeito dela, né? 5. Há uma relação de intertextualidade nesse trecho? Veja que ele vai citar de novo ali o Minotauro morto pelo herói Teseu, né? Então a intertextualidade é essa. 6. Considerando a forma como as notícias se espalham pela internet e pelas redes sociais, como você definiria a expressão infindáveis conexões? O que são infindáveis? São coisas sem fim, né? E conexões. Então, o que seria essa expressão infindáveis conexões? Uma coisa se liga a outra, que se liga a outra, e assim vai se formando uma teia quase que infinita, né? De informações. Como você acredita como você acredita que seria possível alertar as pessoas para não compartilhar notícias falsas? Discuta com seus colegas meios para alertar a comunidade em relação a isso. Como que poderia ser feito um trabalho com seus colegas, com parentes, com amigos, para evitar esse tipo de compartilhamento? 8. A imagem a seguir faz parte de uma campanha do Conselho Nacional de Justiça para combater as fake news. Como podemos associá-la ao texto lido? Então tem aí, fake news, perigo real, né? Compartilhar notícia falsa não é brincadeira, é perigoso e as consequências podem ser fatais. Tá? Então como a gente pode relacionar essa propaganda com o nosso texto que foi lido aí o texto aqui, né? O texto 5. Então, gente, a atividade nossa da semana é essa. Eu espero que vocês consigam fazer. Caso tenha dúvida, entre em contato comigo. Beleza? Então, até o próximo vídeo, até a próxima semana. Beijo do gordo.